Alô, segunda-feira, aquele abraço, bom dia especial, uma abençoada semana para você ligado aqui no Tomazão TV, para a gente falar dessa semana que começa com decisão na quarta-feira da Copa Norte do Paysandu contra o Nacional, mas não podemos deixar de falar dos jogos de ontem do Brasileiro. O Paysandu perdeu em Caxias 2-0, não jogou bem, mas uma arbitragem horrorosa, terrível, que prejudicou o Paysandu, mas também não justifica o mau futebol jogado pelo Paysandu na escalação que o técnico Júnior Rocha, aliás, vai falar aqui daqui a pouquinho. E o Remo fez um gol, levou a virada, revirou, venceu de 3-2, ganhou lá dentro de Chapecó e se mantém nessa toada de recuperação, está a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento e entregou definitivamente a última colocação para a Chapecoense. É o Remo que do Condé que se mostra cada vez mais forte. Vamos falar já para você aqui no Tomazão TV. Não esquece de assinar o canal, de dar essa força aí, de acionar o sininho para receber as notificações e deixar o like para a gente fortalecer o conteúdo, para chegar o mais rápido possível aos 50 mil, para eu poder premiar você. Então, vamos lá, começando, falando do Paysandu, que viaja durante essa segunda-feira, lógico, vai deixar mais tarde Caxias do Sul, e só vai treinar nesta terça-feira, só vai ter um dia de treinamento para se preparar para o jogo da quarta-feira. Eu queria só lembrar o nome desse cidadão, Wagner Francisco Silva Souza da Bahia. Onde é que a CBF foi arrumar um árbitro tão ruim, cara? Sabe, árbitro, além de ruim, eu acho que até desvio de caráter. É até difícil a gente falar isso. Mas a arbitragem brasileira é tanta polêmica toda a rodada. Um cara que eu nunca vi apitar nenhum jogo. E, de repente, apita um jogo entre Paysandu e Caxias. Um jogo importante para o líder da competição. Menos mal que o Paysandu perdeu o jogo, mas não perdeu a condição de líder. Lógico que a galera aproximou. O Brusque perdeu, Amazonas, o Guarani, que poderia, se ganha seu jogo, teria ultrapassado, se vence o Ituano, perdeu também. Então, o Paysandu continua mais líder do que nunca, mas o jogo foi ruim. O Paysandu não jogou bem. Algumas trocas que eu achei equivocadas do técnico, mas ele explica. Aliás, a saída do Taboca, a entrada do Henrico no meio, e não o Brian, não o Facundo como titular. Ele manteve o Tailon como atacante, não o Thalisson, mas a explicação é do técnico, o Júnior Rocha, e justamente a avaliação que ele faz depois da derrota para o Caxias. Júnior Rocha aqui no Tomazão TV. Em relação à escalação, a gente tem feito algumas trocas, não somente pelos treinos, mas também pelos jogos, né? São dois jogadores bem parecidos, as características bem parecidas, dois velocistas, porém o Thalisson tem 1 para 1, né? Tem esse 1 para 1 um pouco melhor que o Tailon, mas os dois fazem a mesma função. Inclusive o Tailon fez o gol lá nosso contra o Vasco, e a gente tem revezado os dois ali, assim como a gente tem revezado alguns atletas meio campo, na parte defensiva, mas hoje de uma forma geral a gente foi um pouco abaixo, né, do que a gente vinha apresentando, inclusive os 2 gols que a gente acabou sofrendo, assim, de falhas bobas, né, que a gente tem que corrigir, continuar tentando e fazendo com que os atletas se desenvolvam e evoluam, cada um nas suas funções. Professor, no meio campo, por que a escolha pelo Henrico e não o Brian? Aí o Dinho fala aqui que o Brian entrou no segundo tempo, deu uma arrumada no meio campo, o Paysandu cresceu, teve mais volume de jogo. Não, perfeito. E aí vem a questão do dia a dia, né? O Henrico é o substituto imediato do Caio. Se a gente coloca o Brian e o Pedro seria improvisado, adiantar, né? O Pedro teria que estar fazendo a função do Caio e não fez em nenhum jogo, mas aí segundo tempo a gente improvisou, né, adiantando um pouco o Pedro, o Brian como primeiro volante, em termos defensivos melhorou. Em termos ofensivos a gente foi um pouco abaixo, mas vamos corrigir, vamos continuar nessa evolução aí, porque não dá para ficar lamentando. Quarta-feira a gente já tem o jogo da final aí da Copa Norte, temos que estar focado e firmes nesse propósito aí. Aí o técnico Bigolô, que só tem essa terça-feira. A delegação chega a 23h55 dessa segunda-feira, já no início da madrugada, e na terça-feira, 4 da tarde,
a reapresentação com o treino no CT Raul Aguilera. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para a decisão. Fatalmente deveremos chegar aí a 25, 30 mil espectadores para esse primeiro jogo do Paysandu com o Nacional da Copa Norte, quarta-feira, 8 da noite no Mangueirão. E agora a gente fala do Remo, que ontem esteve na Arena Condá, Tapetinho. Parece que Tapetinho está virando a casa do Leão. O Remo tem que providenciar aí um campo de arena sintética para poder ficar mais, eu diria, mais aguçado, mais preparado do que nunca. Porque venceu a Chapecoense, jogo difícil, confronto direto. A Chape é a última colocada, o Remo tinha 12 pontos. Se perde o jogo para a Chape, iriam se igualar na pontuação e ficar brigando ali pelas últimas colocações. O Remo dá um salto, manda o Mirassol para a 19ª colocação, se aproxima do Corinthians, que tem 18 pontos. O 15º, que é o Grêmio, tem 18. O Santos tem 18. Então, realmente, o Remo volta mais do que nunca a brigar para sair da zona da confusão. Técnico Léo Condé explica e avalia o jogo. A Chapecoense crescendo com o Fábio Matias, né, fazendo bons jogos, conseguiu fazer um bom jogo contra o Mirassol lá, muito difícil pontuar lá. Então a gente alertou muitos jogadores e ambas as equipes precisavam do resultado hoje. E eu sabia que seria um jogo aberto, a gente mesmo jogando fora de casa, a gente tinha que buscar, a gente tinha que propor o jogo. Naturalmente a Chapecoense também não seria diferente, então foi um jogo bastante movimentado, com alternâncias de momentos, né? A gente começou melhor, fizemos o gol, tivemos ali um predomínio da partida, depois a Chapecoense já passou a tomar as rédeas do jogo, empatou, terminou o primeiro tempo melhor que a gente, essa foi a realidade. Fizemos alguns ajustes ali no intervalo de posicionamento, principalmente para tirar aquelas triangulações que a Chape estava fazendo pelo lado esquerdo nosso, direito deles, a gente estava tendo um pouco de dificuldade, e ao mesmo tempo também fazendo alguns ajustes, já que eles tiraram a nossa transição, que é uma jogada forte que nós temos, a gente passou a trabalhar um pouco pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito ali, com as combinações do Pikachu com o Marcelo. Mesmo assim a gente errou no lance ali, na cobrança de lateral, e a Chape aproveitou, virou, mas a equipe não se abateu, não sentiu o gol, continuou jogando dentro daquilo que a gente tinha como proposta, e logo a seguir empatamos e depois conseguimos retomar novamente o controle do jogo. E ficou um jogo muito aberto, a gente criando chances, a Chape também, até que no final do jogo a gente conseguiu achar mais um cruzamento ali, um gol contra, e realmente a gente sai daqui com um resultado muito importante diante de um jogo que a gente sabia que seria muito aberto. Simples, objetivo, o Remo oscilou, teve bons momentos do jogo, errou muitos passes, facilitou em determinados momentos até os gols da Chape, mas o Remo teve os seus méritos e mostra que a cada jogo o time ganha casca, ganha confiança, vai se credenciando, sim, principalmente para o principal objetivo, que é a manutenção da Série A. Agora, o que vai acontecer lá na frente, são 2 jogos em casa agora, domingo contra o Furacão, que empatou com o Flamengo, e depois o São Paulo, antes da parada da Copa do Mundo. E para o jogo desse final de semana, pode ter o Tagliari de volta se tiver 100%. Terá uma semana de treinamento, folga nessa segunda e só volta a trabalhar nesta terça-feira à tarde. E aí o técnico Léo Condé prepara o time para o jogo contra o Furacão, que será no Mangueirão, domingo. É isso, com a torcida com certeza comparecendo em massa, jogando junto com o time do Remo. É o Leão. O Paysandu precisa se recuperar, tem a decisão na quarta-feira. Depois recebe o Floresta na segunda à noite, no Mangueirão, na Curuzu, jogo marcado já pela CBF. E o Remo terá o Atlético Paranaense. Beleza? Uma ótima semana para todo mundo e, aquele abraço do Tomazão.